Professora Márcia de Souza, do Colégio João Widmann. Hoje estamos aqui para falar sobre os contos blumenauenses. São os contos que foram feitos pelos alunos do 9º ano, né? Como é que surgiu essa proposta de fazer esse projeto? É que o 9º ano ele trabalha o gênero conto. E a gente queria uma proposta que se aproximasse da realidade deles, né? Da vivência deles. E aí eu pensei, por que não trabalhar os personagens de Blumenau e os lugares de Blumenau? E aí eu levei a proposta para o diretor, ele concordou, e ao final lançaram o livro. Então nós saímos a campo, né, para conhecer Blumenau, para eles tirarem foto de alguns pontos turísticos, de ruas conhecidas, de lugares conhecidos, e trazer essas imagens para a sala. E os personagens, eu pedi para eles pesquisarem na internet pessoas bem conhecidas, ou se não fossem conhecidas politicamente, ou pessoas famosas, que fossem com sobrenomes de descendentes que vieram para cá no início, né, da colonização, e pessoas que também de cultura, de tradição já germânica, né, ou italiana, e eles tiveram que dar características físicas e psicológicas, e também o lugar eles tiveram que caracterizar bem. A princípio eles fizeram toda a parte do primeiro parágrafo, que tinha que ser original, e aí partindo daí o texto. Foi bem difícil o início, porque a revisão, né, entender todos os elementos da narrativa, fazer toda a correção para que o texto começasse a criar o corpo. E depois foram várias etapas, os próprios colegas foram revisando o texto do outro, né, a leitura para a sala de aula. Eles também tiveram acesso ao contato com o texto de autores consagrados, né, para compreender todo esse contexto do conto. E depois, quando o texto realmente ficou pronto, né, que eles perceberam a riqueza que é a nossa cidade, né, o conhecer a cidade, eles ainda tiveram, antes disso, eles tiveram uma oficina de fotografia com o acompanhamento do Sandro Galhaça, que faz parte do jornalismo da FURB, e ele veio aqui um dia e deu essa oficina para os alunos. Depois eu consegui um ônibus, contratei um ônibus para a gente passear por Blumenau, e a gente foi tirando foto de vários pontos turísticos, né? Vários locais de Blumenau, até a Vila Germânica, depois Parque Ramiro, toda a Rua 15. Essas fotos também serviram como referência para o próprio texto, e até elas se encontram na capa do livro deles, né? As fotos estão aqui. Que quando o leitor for ler o livro, ele vai conseguir viajar nas histórias, porque tem muitos elementos aqui que o escritor, que o aluno, né, ele conseguiu trazer para a obra dele, né? Então, o aluno, além de produzir o texto e de ler muito, ele aprendeu não só a questão da leitura e da escrita, mas a questão histórica, cultural, a questão social, geográfica de Blumenau. Então, assim, é muito enriquecedor, né, esse trabalho, e eu transformei o aluno em um escritor, né, um autor da sua própria obra, do seu próprio texto. Professora Márcia, quantos alunos participaram desta obra? 68 alunos. São 2 salas de 9º anos? 2 turmas. 2 turmas. E para eles deve ter sido, então, algo bem diferente, né? Do cotidiano de estar sempre numa sala de aula. Foi algo bem diferente, indo para a rua, fazer toda essa pesquisa, né? Isso. Porque também eles se tornaram empreendedores, né? Eles tiveram que, além de produzir o texto, eles tiveram que criar situações em que eles querem ganhar fundos para pagar, né, o livro. A gente não teve incentivo de fora, patrocínio para pagar o livro. A gente mesmo todo o projeto foi bancado pela professora e os alunos, né? A educação, ela ainda tem essa falha, né? A gente tem que fazer e pagar, né? Então nós fomos assim autores e bancamos a obra, né? Nós fizemos 600 livros, cada aluno vai receber o seu, e depois a gente ainda vai ter todo um outro objetivo por trás disso, né? Que é segredo, a gente só vai revelar no dia do lançamento, que é dia 1º de dezembro, né? No Guarani, mas a gente vai fazer um ato simbólico e que vai beneficiar muitas pessoas. Mas a gente quis construir algo, né? Com esse projeto, para deixar uma marca muito bonita para a escola e para Blumenau. E falando um pouco da professora Márcia, não é a primeira vez que
ela me contou agorinha que não é o primeiro projeto, né, que é feito. Você já fez outros trabalhos desses, né? Eu tenho vários livros já, né? Aqui nessa escola é o terceiro. Em 2008 eu fiz de poemas, né, Universo de Ideias e Sentimentos. E em 2009 eu fiz a Poesia em Suas Mãos, com alunos de 8ª série, que na época era série, né? E na escola do município de Gaspar eu também fiz 2 de poemas, e com professores de Gaspar eu também fiz de poemas, né? E também tem o meu de literatura infantil, que é José Macaco Encantado. Fiz outros projetos, só que daí eu não fiz em gráfica porque não tinha dinheiro, fiz em espiral, mas também são projetos que eu desenvolvo durante um ano e no final a gente lança o livro, né? Porque eu gosto de trabalhar com projeto. O projeto ele abre para que o aluno ele se torne autor da sua obra, para que não fique só o único leitor, o professor e avaliador. Ele abre portas para vários leitores, ele se torna escritor, né? E aí a criatividade se abre, a partir dali ele pode fazer o que ele bem quiser, porque a autoestima dele se eleva, né? Meu conto fala sobre a Primeira Guerra Mundial, onde o marido de Rosália Júlia, o Sr. Augusto, foi para a guerra e ela queria saber o que supostamente poderia ter acontecido com ele, porque a guerra acabou e ela não encontrou. Meu nome é Melissa, eu tenho 15 anos. O título do meu conto é A Fuga do Cemitério e conta a história de Joe e Nicole, que ficam presos nos cemitérios, e conta o resto da atenção da história. Eu tenho 15 anos e meu conto fala sobre vários pontos turísticos de Blumenau. Eu criei um personagem e consegui trazer vários pontos turísticos e mostrar um pouco mais da cidade. Minha história conta a vida de 2 prefeitos que estavam passando pela Rua das Palmeiras e se depararam com um fantasma. Meu nome é Tainá Carolina França, eu tenho 14 anos e o nome do meu conto é A Oportunidade Perdida, e ela se passa na Oktoberfest. A Edith Gettner, que é a mulher do Cemitério dos Gatos, ela conhece Rodrigo, que é um personagem da minha história, e que eles se apaixonam, mas aí ele tem que viajar para fora do país e deixar ela, e ele falou que ia mandar carta, só que nunca mandou. E nessa história, a menina estava lendo, era uma menina, que o nome dela é Jade, e ela estava lendo essa história do livro da Edith Gettner, e ela consegue criar coragem para contar que ela gostava de um menino, porque ela não tinha coragem para falar, porque ela não sabia se era recíproco. Sou Grande Furtado, tenho 15 anos e meu conto fala sobre uma menina que conhece o Chico Figueiredo, se apaixona por ele, tem expectativas de que vai ter uma vida ao lado dele e descobre no final que ele já tem namorada e sofre com uma ilusão.